Ele é uma construção coletiva com vários grupos aqui da cidade, sendo eles Coletivo Prosa, Observatório de Cultura e Arte, Observatório Urbano de Taubaté, Coletivo Feminista Maria Lacerda de Moura, Coletivo Feminista Maria Vem com as Outras, Diretório Acadêmico 14 de Fevereiro, Cursinho Libertas, Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, Coletivo Horizontes, estudantes do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e membros da sociedade civil. A gente vai chamar a Poliana para vir aqui à mesa para participar. E como o debate ele é organizado, são 9 eixos em que serão realizadas perguntas que esses grupos fizeram para a candidata. Nesse primeiro momento, a candidata tem até 5 minutos para responder. Num segundo momento, será aberto ao público e daí quem quiser fazer perguntas pode ficar à vontade e daí o tempo para resposta fica em 3 minutos, em até 3 minutos. E para começar, todos os candidatos que participam aqui do debate da sabatina respondem 2 perguntas que são iguais para todos. Então, convidar a Poliana a vir à mesa. Alô? Vamos lá para a primeira pergunta, então. Primeira, qual o custo e quais são os 3 principais financiadores da sua campanha? Opa! Bom, a gente tem boa noite a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a organização dos grupos, né? É sempre um momento positivo para que a gente possa compartilhar do nosso trabalho, das nossas propostas e prestar contas também a todos que se colocam aí à disposição para realmente participar desse processo decisório de forma cada vez mais consciente. Bom, nós temos um limite de gasto que provavelmente eu não vai conseguir chegar nem na metade, porque a nossa campanha ela tem basicamente as seguintes fontes. O próprio partido, vocês podem conferir lá na nossa prestação de contas, amigos que se reuniram para poder nos ajudar, nós fizemos foi feito um jantar, então foi arrecadado dessa forma também. Doadores que fizeram ou por meio do jantar, ou então que também já fizeram depósito na nossa conta, tudo muito transparente. E na medida que for necessário, recursos próprios que eu tenho, tanto eu quanto meu marido, para poder colaborar nesse estágio. Segunda pergunta. Observa-se que muitos cargos técnicos são preenchidos por indivíduos que não possuem a formação adequada. Como você pretende mudar esta prática? Bom, primeiro, porque nós temos critério para a ocupação desses cargos. Esse critério eu tenho cobrado ao longo da minha trajetória profissional como professora, gestora e também política na cidade, que é a formação condizente com o cargo e principalmente o respeito ao que é público, né? Ao interesse público. Então são esses os 2 critérios que serão realidade no nosso governo, até porque é dessa maneira que eu tenho trabalhado no exercício do mandato de vereadora. Eu praticamente, a Câmara sofreu, acho que foi no ano passado, retrasado, uma ação denunciando, né, a falta de formação por parte de alguns membros da assessoria, e na ocasião eu fui uma das únicas vereadoras que não precisou demitir nenhum dos funcionários por realmente exigir no cargo de confiança um histórico de trabalho e de formação para atender bem a população e aos trabalhos que fazem parte do legislativo. Então, da mesma forma, a gente vai estar zelando por isso na administração. Ó, gente, desculpa, eu estou com uma pastilhinha aqui, tá?
A gente vai para a primeira pergunta do eixo saúde. Daí vou pedir para você sortear a pergunta. Então, ela já sorteou as duas perguntas. Primeira, caso a senhora tenha que escolher apenas duas medidas relacionadas ao atendimento e saúde para implementar imediatamente após as eleições, quais serão elas? Primeiro, prevenção, porque saúde é ausência de doença, então prevenção é a base de um sistema de saúde que, de fato, trabalha para promover saúde. E segundo, a retaguarda hospitalar. E essa retaguarda hospitalar, ela exige da gente algumas ações coordenadas ao mesmo tempo. Primeiro, emergencialmente, comprar leitos em hospitais privados, finalizar a construção do animais, já que a gente vai ter oportunidade ali de realizar alguns procedimentos cirúrgicos de pequeno porte, se assim a gente pode classificar, isso desafoga o hospital. Também estreitar a relação com o governo do estado para que, de uma vez por todas, saia do papel a previsão de ampliação do hospital regional. Isso está previsto no orçamento do estado, mas a gente precisa realmente exigir que seja cumprido e, assim que cumprido, pactuar que Taubaté tenha ali as vagas que possam, de fato, colaborar com essa retaguarda. Um outro ponto é com relação ao hospital para Taubaté. A nossa disposição é realizar um estudo de viabilidade com os setores, com conselhos responsáveis nesse sentido, principalmente na área da saúde, e a sociedade civil, porque há até mesmo um consenso a respeito disso, de que construir o hospital você constrói, mas o maior desafio é realmente a sustentabilidade desse hospital. Então, é uma discussão que precisa ser feita de uma forma séria, com estudo de impactos, de viabilidade, para que, de fato, seja uma realidade. Então, na questão de um hospital para a cidade, a nossa proposta é promover esse estudo de viabilidade. Segunda pergunta do eixo saúde. Como ampliaria a atenção básica, tendo em vista a situação de subfinanciamento? Bom, as equipes de ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, elas, na medida que você amplia, você também amplia o repasse correspondente a essas equipes para o município, do governo federal para o município. Então, no caso, a ampliação da atenção básica passa também pela ampliação dos núcleos de estratégia de saúde da família no município, e que se faz isso de forma, por meio de parceria com o governo federal. Agora a gente vai para o eixo educação, que também são duas perguntas. Também já foram sorteadas duas perguntas. Primeira, como a candidata encara a função social da Unital na cidade, que tipo de medidas poderiam ser implementadas pela Prefeitura para que a universidade impacte mais fortemente a sociedade e principalmente a educação municipal? Bom, eu acredito que, à frente da gestão do município, a nossa proposta, junto à comunidade acadêmica, é para que a gente reveja o modelo de gestão da Universidade de Taubaté. Até diante aí dos desafios impostos, até mesmo pela concorrência, mas ela precisa rever o seu modelo de gestão e, no caso, a prefeita, a gestora da cidade, tem que estreitar relações com a universidade e buscar utilizar uma riqueza que muitas vezes não é utilizada na cidade, como, por exemplo, pesquisas. A gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cujo secretário, ele afirma em alto bom tom que ele não se utiliza de pesquisas, de dados estatísticos, para apresentar a nossa cidade de Taubaté a potenciais empreendedores.
Então isso para mim é um erro, é um equívoco. Uma administração séria, ela precisa se cercar de dados, até porque um empreendedor, para empreender, investir numa cidade, ele quer, né, ter certeza de que ele vai ter um bom retorno. E a gente não tem isso na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É um exemplo. E, em paralelo, temos o NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas Econômicas da cidade, que poderia muito colaborar. Nós não temos no quadro da administração um economista. E por que eu estou falando tanto da parte de desenvolvimento econômico, citando esse exemplo? Porque política pública de saúde, de educação, políticas sociais, planejamento, obras, isso exige recurso. E nós estamos vivenciando um período de crise que exige de todos nós um empenho grandioso para que a gente possa fazer manutenção dos postos de trabalho, empregos já existentes na cidade, como também fomentar novos empreendimentos de uma forma organizada e que dê a devida credibilidade para esses potenciais investidores. Não é feito. Então, para mim, assim, a universidade ela poderia ser muito mais bem utilizada na formulação de indicadores municipais, até para balizar e nortear as políticas públicas aqui na nossa cidade de Taubaté, para que a gente tenha, de fato, ao compor um indicador, a gente crie também mecanismos de acompanhamento e de avaliação. Porque o maior problema que a gente tem hoje em termos de programas de políticas públicas é a nossa capacidade de avaliar se é um bom programa ou se não é um bom programa, se vale a pena continuar investindo ou não investir e investir em outro que dê certo. Então, para mim, a universidade ela tem aí um potencial a ser reconhecido e fomentado por parte da administração pública. Segunda pergunta. Entre final de abril e começo de maio, alguns meios de comunicação da região divulgaram a decisão judicial que resultou no bloqueio dos bens do reitor da Unital, embasada em improbidade administrativa, que seria a criação de cargos de confiança de forma considerada irregular. A ação pede a devolução de R$ 192 mil aos cofres da Unital, a qual foi recorrida e negada pelo reitor. Sendo uma autarquia municipal, o que a candidata propõe como meio para transparência dentro de todos os níveis da Unital e também da Prefeitura, seguida pela Câmara Municipal? Bom, acredito que a primeira resposta ela converge para essa pergunta também, porque a nossa disponibilidade é de rever o modelo de gestão da Universidade de Taubaté, mas junto com a comunidade acadêmica. Não tem como você fazer uma intervenção, algo de cima para baixo. Não, eu acredito que nós temos que avançar ao ponto de compor mesmo soluções consensuadas, de forma que cada ente assuma a sua responsabilidade num processo como esse que nós propomos de revisão do modelo de gestão, no caso da universidade. Assim, acredito que esse novo modelo de gestão passa cada vez mais por transparência, por conferir. Outro dia eu estava vendo a pontuação que um funcionário, numa deliberação do conselho, o voto de um funcionário, o valor dele é muito menor do que um voto de um professor. Então, são questionamentos que partem da comunidade acadêmica e dos seus funcionários, e que, é claro, a gente precisa discutir isso em conjunto. Agora, as próximas perguntas serão do eixo cultura. Primeira pergunta. Sabendo que muitos grupos artísticos da cidade não possuem ferramentas para formatar seus projetos, mesmo apresentando alta qualidade artística, qual a sua proposta para apoiá-los nesta demanda? Bom, nós precisamos compor, ter um departamento dentro da Secretaria de Cultura que, de fato, atenda esses artistas
e os oriente na formulação dos seus projetos, para que a gente não desperdice esse grande valor que a gente tem, porque o principal produto é a arte, né, desenvolvida, criada e apresentada. E de nada vale isso se o artista não tem como apresentar isso para a sociedade. Porque eu falo isso porque eu também escrevo, né, tenho 2 livros publicados, e o que é incrível, mas o que mais a gente quer é o quê? É que a pessoa aprecie a nossa arte, aprecie o nosso produto. Mas para isso, no caso de se fazer as apresentações e os projetos com o poder público, exige aí o cumprimento de uma série, né, de procedimentos que, claro, se o poder público disponibilizar uma pessoa que compreenda como formatar um projeto desse e compreenda o valor de cada arte que está ali para ser apreciada por todos nós, é claro que a gente vai conseguir ter essa orientação bem didática para que os nossos artistas possam constituir seus projetos e ter o seu objetivo alcançado, que é realmente, além da valorização por parte do poder público e da promoção, é realmente fazer com que a sua obra chegue ao público. O que faz com que a cidade de Taubaté não faça jus ao título de capital nacional da literatura infantil? Quais ações práticas podem mudar essa situação e como você pretende aplicá-las? Bom, eu acredito que o que faz Taubaté ainda não fazer jus à capital da literatura infantil é a falta de ações coordenadas, né? É claro que não depende tudo do poder público. O modelo de gestão que a gente propõe para a cidade é um modelo de gestão compartilhado. Mas o papel da prefeita, nesse caso, do poder público, é realmente organizar toda a produção que se tem a ser de cada segmento. Então, no caso literário, nós temos aqui bibliotecas na cidade sendo fechadas, ao invés de serem modernizadas e potencializadas o seu uso para pesquisa e incentivo, não só a leitura, mas também a produção literária. Nós temos a Academia de Letras, que funciona num prédio da universidade, mas que poderia ter, sim, um amparo maior do poder público para colaborar na formação de escritores, na promoção de saraus, não só na sua unidade, sede, mas por toda a cidade de Taubaté. Nós temos praças que poderiam estar recebendo saraus, exposição de artes, no caso, né, de poemas. Falo isso porque minha mãe, pelo menos uma vez por mês, ela tem feito a exposição do Varal de Poesias, junto com um grupo aqui da cidade que leva também ações de incentivo à leitura. Mas falta, a gente tem espaço para fazer isso. E não custa caro. Não é possível que isso não aconteça porque falta recurso. Eu acredito que falta muito mais vontade mesmo política de fazer isso acontecer. Nós temos que, a questão do sítio do Pica-Pau Amarelo, você vai me falando do tempo, quanto que já deu? 3 já, nessa pergunta? Tá. A questão do sítio do Pica-Pau Amarelo. A parte de quem visita o sítio sai triste de lá, de ver a maneira como está. Então, realmente, a gente precisa resgatar ali. Eu tenho feito contatos muito interessantes, que é possível, por mais que tenha toda a regulamentação a respeito do que pode ser feito no ambiente do sítio, é possível revitalizar e melhorar aquele espaço. Tornar ali, de forma também consensuada, o que vai ser o sítio? Vai ser um museu-casa, vai ser um museu pedagógico, um museu histórico, um museu folclórico? Porque museu folclórico, que é uma proposta nossa também, eu entendo de uma outra forma. Um museu que, de fato, dê o devido valor à diversidade cultural, né, de grupos, né, folclóricos da cidade, para que isso não se perca, de fato. Agora, voltando aí para a questão do sítio. Constituir a cidade como capital da literatura infantil exige uma ação em conjunto. Eu vejo que a gente pode colocar nos pontos de ônibus, né, nos abrigos, frases
partes de poemas de escritores taubatianos, que a gente pode fazer isso até com os táxis da cidade. Tenho visto isso em São Paulo, que tem uma sacolinha atrás do banco do condutor, sempre tem alguns livros lá, e tem um recadinho, você pode pegar um livro, levar e deixar no outro táxi. Qual o taxista que vai se negar a fazer isso, essa ação em conjunto? E constituir um memorial para Monteiro Lobato aqui, para que de fato a gente tenha um ambiente dedicado à pesquisa, que as pessoas possam encontrar e encontrem livros de Monteiro Lobato, porque no sítio a gente não pode vender, e outras atrações e atividades que o Museu Moderno hoje disponibiliza para as pessoas. Eu tive a oportunidade, está faltando pouco tempo, mas nos últimos anos conhecer museus e conhecer quem promoveu esses museus também, né? As pessoas responsáveis pela cenografia, por exemplo, da Casa do Rio Vermelho, que é a casa de Jorge Amado e Zélia Gattai. É emocionante, eu convido vocês a conhecerem. Eu tenho uma irmã que mora no Chile, já conheci 2 casas, que se enquadra nesse modelo de museu-casa, as 2 casas de Pablo Neruda. Realmente é você entrar numa casa como essas e parecer que você está conversando com o autor, porque você volta no tempo, você ali revive das memórias do autor, compartilha com elas e cresce, e aprende a admirar mais ainda os autores. Bom, é por aí. E incentivar nas escolas a escrita, a produção literária, até porque, infelizmente, os nossos alunos estão chegando no ensino fundamental sem aprender 50% do que é preciso aprender em língua portuguesa. Próximo eixo, direitos sociais, com 2 perguntas também. Primeira pergunta. População jovem negra. Nos fale de seus planos para este grupo, onde principalmente os jovens negros sofrem o genocídio por parte do Estado no que se refere à polícia militar. Fazem parte do grupo que apresenta os maiores índices de evasão escolar e, por conta de um racismo institucional, estão fora do mercado de trabalho. Suas propostas para este grupo. Bom, eu acredito que as propostas, não só para esse grupo, né, mas para toda a cidade e para toda a população da cidade, é realmente promover um governo para todos. É isso que nós precisamos de uma vez por todas. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado em desenvolvimento humano e a minha pesquisa foi sobre valorização docente. E tive acesso a pesquisas, né, sobre juventude, e eu fiquei assim, realmente muito chocada de visualizar que a quantidade de jovens negros que não conseguem finalizar ao menos a educação básica, quanto mais chegar ao ensino superior. Então isso me preocupa muito, mas é claro, passa por tratar essa questão de uma forma intersetorial. É a educação, é a saúde, é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que nós precisamos constituir uma coordenadoria específica para que a gente possa fazer esse monitoramento, controle e cuidar dessas ações, principalmente com os movimentos, que tratam desses temas de uma forma organizada e fazem o enfrentamento que precisa fazer isso junto, para que a gente possa ter um resultado melhor, a curto, médio e longo prazo. Eu acredito que é possível desde que a gente, de fato, se coloque à disposição para somar forças nesse sentido, de promover a cidadania, de promover a inclusão social por meio dessa participação coletiva e principalmente dos grupos que passam hoje por essa exclusão, que infelizmente é uma realidade no país, fruto, né, do processo nosso histórico, mas que está na hora da gente virar essa página e fazer uma nova realidade. No tocante às políticas voltadas para a infância, adolescência e juventude de Taubaté, considerando o alarmante número de assassinatos e crescente criminalização desta população periférica, considerando também as inúmeras ações voltadas à repressão do crime,
com a presença da rota e o incremento do policiamento nesses últimos anos, cujos resultados não reduziram a vulnerabilidade dos cidadãos dessa faixa etária. Como, no exercício do seu mandato, você pretende atuar? Quais caminhos compreende serem necessários percorrer para modificar este cenário? Bom, nós precisamos constituir um verdadeiro pacto pela cidade, pelas pessoas de Taubaté. E isso passa por um pacto da educação, onde nós entendemos que além das ações de valorização docente, das ações de reestruturação da Secretaria de Educação também, onde você precisa ter, de fato, uma pessoa educada no comando dessa pasta tão importante, que trate as pessoas com devida educação, e também estruturas não só de ambiente, mas também de material mais adequada ao processo de ensino-aprendizagem. Tudo isso é necessário para que a gente previna. Então, essa situação que a gente tem hoje, há 2, 3 semanas atrás, nós tivemos um assassinato na porta de uma escola em pleno horário de saída. Há cerca de um mês e pouco, tivemos um problema de um pai armado ameaçar professor numa das nossas escolas. São problemas da nossa sociedade e que acabam que uma hora ou outra convergindo, aliás, vindo para o ambiente escolar, que é onde nós temos aí como o principal meio de buscar colaborar no processo de formação desses seres humanos, para que a gente possa cada vez mais constituí-los de consciência e de atitudes sadias para o próprio desenvolvimento deles. É muito triste você ter uma pesquisa, por exemplo, como o NUPES promoveu, a pedido nosso e do grupo da Coalizão Comunitária, onde dos entrevistados, 70% afirmam que há alguém na família que faz uso de droga. E quando você pergunta para essas pessoas, e quem que está dando o devido amparo para vocês, no caso, quando a pessoa quer o tratamento? Mais 80% diz o seguinte, que são as igrejas. E cerca de 8% que o poder público tem feito alguma coisa. Ou seja, há uma série de problemas hoje de saúde pública, também de questões de organização social, que, infelizmente, o que a gente sente é que ao longo dos anos se fecharam os olhos para isso, buscando muito mais ações aí paliativas do que realmente formativas, para de fato colaborar no desenvolvimento da humanidade das pessoas. Eu acredito que, do que eu estudei também a respeito, o ser humano ele só se constitui humano quando ele tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Enquanto ele não tiver essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ele não se constitui da humanidade necessária. E se colocar no lugar do outro, possibilita a gente fazer um exercício de realmente entender o protagonismo que nós podemos ter na nossa vida, na vida da nossa família e na vida em sociedade. Então, para mim, é um processo, passa por a prevenção, passa por um processo de formação, onde a gente também tem que cuidar de quem cuida da gente. É a questão da educação, é a saúde, é também o pessoal da assistência social, é a própria segurança que precisa rediscutir o seu papel de agente de segurança. Eu acredito também que segurança, além de ter atividade delegada, que nós pretendemos manter e ampliar para que atinja os bairros mais periféricos da cidade, mas passa por trabalhos de comunidade, de fortalecimento de vínculos, trabalhos de justiça restaurativa, do qual eu já tive a oportunidade de acompanhar em alguns locais do nosso país e que dão certo. Por quê? Porque chamam o indivíduo para uma tomada de consciência, para essa colocação dele no lugar do outro. É isso. Próximo eixo, também com 2 perguntas, planejamento urbano.
Primeira pergunta. Qual a sua proposta para sanar ou melhorar os conflitos de uso e mobilidade no centro da cidade? Planejamento de verdade. Planejar a mobilidade, ciente que nós temos um traçado antigo da nossa cidade, principalmente aqui na região central. Identificar com as pessoas os pontos de conflito, identificar os pontos positivos, até porque nós percebemos que há pessoas que identificam a parte assim, que tornou mais fluido o trânsito como algo positivo. E isso exige, né, planejamento, etapa de diagnóstico, de ouvir as pessoas e organizar um plano em conjunto, para que quem realmente vive na cidade tenha esse sentimento de pertencimento e protagonismo na construção do que precisa ser feito. Muito consciente de que milagres, né, em termos de planejamento, a questão da mobilidade é praticamente impossível. Mas soluções criativas, adequar pontos conflitantes, isso é possível, desde que você tenha a equipe técnica que esteja disposta a ouvir e a realmente fazer o enfrentamento que precisa ser feito de forma organizada e respeitosa com a população, respeitando inclusive a maneira como vai executar os seus projetos, para que sinalize adequadamente, avise, há meios para isso e é possível. Então, para mim, passa por um planejamento do qual a população faça parte dessa construção, até porque se fala que tem o plano de mobilidade de Taubaté. Eu, até agora, não vi. Eu questionei isso, ouvi na Câmara, né, que tinha sido registrado o plano, depois a própria secretária de Mobilidade disse que era um pré-projeto, ou seja, quem que realmente está falando a verdade nessa história toda. Enquanto isso, a gente tem, sim, pessoas que avaliam positivamente algumas intervenções e uma grande maioria que se queixa da fábrica de multas, que é um ponto onde a gente bate mesmo. É impossível continuar do jeito que está. Eu acredito que mobilidade urbana também passa por um trabalho de educação para o trânsito. E para mim o radar, ele é sim viável em alguns pontos da cidade, a gente precisa manter. Mas também nós precisamos educar. E a lombada eletrônica é um meio que você pune quando a pessoa também passou ali da velocidade, mas você orienta ela. Opa, olha só a velocidade que você está. E a pessoa passa a se condicionar para usar no seu trajeto a velocidade mais adequada, que não ultrapasse os limites impostos naquele trecho. Então é mais ou menos por esse caminho, o caminho que a gente tem por objetivo desenvolver. Até falando aí de radar, de fábrica de multas, nós aferimos no ano passado que nós tínhamos cerca de 6 radares na cidade, autuando, mas que estavam desaprovados pelo Inmetro. Eu fiz essa denúncia, dei publicidade, ampla publicidade nas páginas, as pessoas tiveram a oportunidade de checar o equipamento que havia, né, ali na sua multa para poder recorrer. E recentemente nós tivemos aí até uma intervenção por parte do governo do estado para aferir os radares da cidade, porque saltou aí de 8 mil para 24 mil, né, infrações. E claro, se há quem cometa a infração, eu acredito que toda pessoa é muito consciente disso. Se eu cometi a infração, eu vou receber a multa e eu tenho que me adequar a isso. Agora, se você tem uma infração sendo apontada por um equipamento que está desaprovado, aí, infelizmente, isso não é legal, isso não é decente, a gente precisa adequar. É isso. Você apoia a criação de um Instituto de Planejamento Urbano para a cidade? Explique. Olha, eu acredito assim, nós temos a Secretaria de Planejamento da cidade, que necessita assim, de uma reorganização. Eu não sei assim, qual é o objetivo, no caso da pessoa que perguntou, nessa composição do Instituto. Se seria uma parceria do poder público, por exemplo, com a própria Universidade de Taubaté, que tem aqui, né, o curso de arquitetura, cursos de engenharia,
e que poderiam sim colaborar no planejamento da nossa cidade. A gente tem um governo que foi cassado, que promoveu estudos para a questão do CAF e pagou aí milhões por esse estudo. E até hoje o meu questionamento é, será que a universidade não poderia ter feito isso? E eu acredito que seria por um valor bem menor e nós ajudaríamos ainda a universidade, de certa forma, para que ela pudesse até mesmo ofertar mais bolsas de estudos para os taubatianos. Até porque caiu muito o número de bolsas nesses últimos anos. Nós chegamos a ter, há cerca de 8 anos, cerca de 1.000 bolsas de estudo, hoje perto de 300 bolsas. Quanto à questão do Instituto, então, propriamente dito, eu acredito assim, eu teria que, se a pessoa estiver presente, depois me passar qual é a concepção desse Instituto, para a gente verificar se pode estar assumindo esse compromisso. Mas, de fato, a Secretaria ela precisa ser reorganizada, os processos são muito morosos, nós temos reclamações de construtores, por exemplo, que poderiam estar gerando de imediato 80 postos de trabalho e que estão lá com suas documentações paradas há cerca de 3, 4 meses, porque não libera, a dificuldade para se liberar até mesmo uma certidão de uso de solo. Ao invés de você chegar com um processo na prefeitura, já com as vias para os diferentes setores que vão ter que avaliar o seu projeto, no caso de uma construção, chega para o departamento, aí ele fica lá não sei quantos dias com aquele projeto, aí depois que deu aval, passa para outro departamento, aí ele fica um monte de dia com o projeto, está faltando tal coisa, volta para a pessoa. Aí quando volta para a pessoa tem que voltar naquele departamento, naquela secretaria que ela já passou, para passar de novo por outro, e por aí vai. São esses os relatos. Em plena era da tecnologia, Taubaté sendo a capital aí capital do Vale em termos de universidade, nós temos uma universidade, polo universitário, polo industrial, e com a administração pública morosa e que infelizmente assim, muito precária em termos de uso de ferramentas, que municípios próximos a gente aqui, como Caçapava e Guaratinguetá, estão mais avançados na gestão. Agora os próximos eixos serão com uma pergunta. Este é o de desenvolvimento rural. O compromisso com a produção sustentável de alimentos saudáveis é de iniciativa das famílias agricultoras, mas deve ser assumido pelo conjunto da sociedade, principalmente pelo poder municipal. Em paralelo com a histórica degradação dos solos na região, o predomínio de pastagens e monoculturas de eucalipto, a falta de assistência técnica prejudica a produção de alimentos de base agroecológica e orgânica. Este fato é agravado pelo recente desmonte do programa de assistência técnica, antes fornecidos por empresas terceirizadas pelo INCRA. Assim, em que medida o seu governo prevê desenvolver ações de assistência técnica para a agricultura familiar direcionada para um modelo de produção agroecológico? Boa, interessante a pergunta. Nós precisamos, assim, hoje, essa parte do desenvolvimento do agronegócio na cidade, ele está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a gente precisa ter ali um suporte realmente técnico para dar o devido amparo, a devida acolhida e orientação. Nós temos a faculdade nossa, que o curso de agronomia na cidade, com trabalhos de pesquisas assim que são formidáveis. Eu tive já a oportunidade de participar de 2 apresentações. Nós temos até se tiver alguém da agronomia aqui que puder me corrigir se eu estiver equivocada, mas nós temos a empresa Júnior, que tem desenvolvido projetos fantásticos voltados para a parte da agricultura. A gente poderia estar ajudando nessa parceria da Unital com o poder público e com os nossos produtores aqui de Taubaté, estabelecendo vínculos para realmente fazer uma promoção cada vez mais ordenada do setor. Até porque, gente,
o principal comprador poderia ser o próprio poder público local. Nós temos hoje uma legislação que prevê que 30% da composição da alimentação escolar oferecida aos alunos deve ser oriunda dos produtos da agricultura familiar. E, pasmem, nós temos aí, infelizmente, a Prefeitura não tem cumprido esse critério. Há recursos disponíveis que estão bloqueados porque não houve o cumprimento da administração nesse sentido. E com isso, você deixou de estimular a produção e também de empregar, porque imagina, se você realmente pactua isso com os produtores, com o objetivo de estar recebendo toda essa produção e disponibilizando nas nossas escolas, além de ser saudável, mais saudável para os nossos alunos, você está fazendo a manutenção dos postos de trabalho e incentivando a cultura, né, a familiar. Infelizmente, a gente não tem tido isso na cidade. É obrigação nossa atender à regulamentação existente e isso converge para o que eu já falei, da maneira como nós visualizamos a universidade na nossa administração como realmente mais parceira, mais a serviço do que ela tem de fato na sua Constituição, que é a extensão comunitária. Próximo eixo, esporte. Deixa eu perguntar se a gente vai acabar com o Quais as propostas para a modernização, revitalização e manutenção dos equipamentos públicos esportivos? Bom, primeiro que um governo sério reconhece as ações que têm sido positivas nesse sentido. Então, nós identificamos que tivemos aí um saldo positivo comparado com administrações anteriores, no que tange a reforma de equipamentos na cidade. Mas é claro que ainda está muito longe da necessidade para a gente dizer o seguinte, que estamos quites com a comunidade. Primeiro, a começar pelas escolas. Com os 2,5 milhões que foram destinados à compra de um prédio aqui no centro da cidade, que está fechado até hoje, com uma baita de uma placa dizendo que vai gastar lá mais 500 mil para a reforma, além da gente ampliar creches, eu fico me perguntando quantas quadras poderiam ter sido cobertas. Quantas quadras, como lá na escola do Mário Monteiro, poderiam deixar de ser interditadas para o uso dos alunos e da comunidade. Então, começa por aí. Melhorar os equipamentos esportivos na cidade passa realmente por a gente fazer o bom uso do dinheiro público, de forma ordenada, planejada, com critérios. E ampliar esses equipamentos, a princípio, passa por fortalecer parcerias com os clubes existentes na cidade. Eu, quinta-feira passada, foi quinta ou sexta, lá na Chácara do Visconde com o nadador, seu Giovanetti, né? Eu tive um feliz encontro com um nadador, ele tem os seus 70 anos de idade, né? O seu Giovanetti, e ele me colocou assim, Poliana, tomara que você, né, esteja à frente aí, a partir de 2017 da prefeitura, mas olha por nós, a gente leva o nome da cidade de Taubaté, mas eu não tenho piscina para treinar. E se não fosse um amigo meu, que é esposo da presidente de um clube da cidade, que me deixasse ir lá treinar, pelo menos ali 2, 3 vezes por semana, eu não ia ter onde treinar. E eu levo o nome de Taubaté, eu sou campeão, e colocou todas as modalidades lá que ele é campeão. E a gente tem o Esporte Clube Taubaté, que passa aí por apuros, principalmente na parte da sustentabilidade do clube, mas que a gente pode, sim, ainda mais hoje, parece que eles já regulamentaram lá a parte de documento deles, fazer uma parceria para que os equipamentos esportivos desses clubes deixem de ser ociosos e possam ser mais otimizados, podendo fazer com que os talentos esportivos identificados nas escolas, nas atividades desenvolvidas aí
diferentes, né, diversas quadras que nós temos espalhadas pela cidade, esses talentos possam ser aprimorados e potencializados nessas unidades que têm esse conjunto de equipamento. Então, é dessa maneira como a gente vê, no caso, o trabalho com os equipamentos esportivos da cidade. E dizer para vocês o seguinte, chega essa época aí que está perto das eleições, o pessoal começa a inventar um monte de coisa, né? Então, da nossa parte, compromisso. O que a população tem aprovado, como, por exemplo, a questão do investimento no handball, no vôlei, que é o esporte de alto rendimento, o nosso objetivo é, sim, melhorar o que vem acontecendo e melhorar como? Além de trabalhar pela manutenção, mas trabalhar no esporte de base para que essas equipes sejam compostas cada vez mais por taubatianos. Para que na hora que a gente comemore lá que Taubaté realmente venceu o jogo, foi de fato grande parte ali do time composto taubatianos. E as nossas equipes servirem, por que não, de modelos para que a gente possa compor a equipe da seleção. E não o contrário, a seleção vir compor. É importante que venha compor também. Mas por que não os nossos talentos também fazerem parte dessas seleções? Então, por isso, investir no esporte de base, não esquecendo também do nosso futebol amador, que é muito querido e tradicional na cidade. E, enfim, é por aí. Próximo eixo, meio ambiente e sustentabilidade. Considerando a grave crise hídrica enfrentada e ainda não dissipada, quais as suas propostas para resguardar a bacia hidrográfica do Rio Una do crescimento urbano desmedido? Bom, primeiro, um trabalho muito forte sobre o uso responsável da água. E nós temos, me perdoe, eu esqueci o nome do professor agora, que inclusive orienta as pesquisas sobre o Rio Una. Estou com o nome dele na ponta da língua, alguém pode me ajudar? Oi? Marcelo Targa. Isso, da agronomia. A gente realmente tem que ouvir quem entende, quem já tem um trabalho desenvolvido. Essa é a nossa maneira de trabalhar e de compor os quadros. Então, nessa questão do Rio Una, já ouvi exposição do próprio professor Marcelo a respeito disso, um profundo conhecedor e que merece do poder público local o devido respeito, mas não só um respeito de discurso, um respeito realmente que coloque para ele assim: professor, é esse o problema que nós temos em comum aqui na nossa cidade? Como que o poder público local pode ajudar a gente a melhorar essa situação? Ele, como profundo conhecedor, certamente ele pode nos balizar nas ações que necessitam ser desenvolvidas. E claro, a gente tem que pôr para funcionar. E rever também, dentro disso, a própria estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, que hoje não tem nem 1% do orçamento destinado para o setor, e que precisa também ser revista, reestruturada, reorganizada, para fazer jus ao nome de Secretaria do Meio Ambiente. O último eixo, desenvolvimento econômico. A economia criativa apresenta-se como alternativa para a diversificação da matriz produtiva local, além de ser um dos segmentos que mais cresce e se solidifica no mundo. Como a senhora candidata enxerga esta questão em Taubaté? Bom, em Taubaté, infelizmente nós não encontramos ações por parte do poder público no sentido de fomentar de fato a economia criativa e promover também, né, ações nesse sentido. Então é a maneira como eu vejo hoje em Taubaté.
eu poderia até restringir a resposta a isso, mas da minha parte, como gestora, eu também faço parte, estudo economia do trabalho na Unicamp, estou afastada por conta desse processo eleitoral, mas entendo que, paralela à diversificação do parque industrial, otimização do nosso parque tecnológico, que precisa assim, ser revisto, inclusive tendo por aporte nesse estudo ações que viabilizem economia criativa, eu tenho tido contato com algumas pessoas que têm feito isso acontecer de forma concreta e de forma que tem despertado o interesse não só de administradores do Estado de São Paulo, mas internacionalmente, que é o caso do pessoal que tem administrado hoje o Memorial da América Latina em São Paulo, que era um memorial praticamente com uma visitação muito pouca diante do potencial que tinha e que hoje remodelou e está sendo considerado um dos equipamentos assim, culturais mais visitados da América Latina. E o objetivo deles além da visita, né, promover ações, no caso, vou dar um exemplo aqui, os festivais de gastronomia com aqueles, eu não sei falar muito bem inglês, tá? Food trucks, né? E que tem gerado uma renda para o memorial de milhões no final de semana. Eu penso que promover ações dessas na cidade de uma forma muito organizada, regulamentada, é o que pode fazer com que a gente, parte desses recursos, realmente venham a compor o nosso fundo de fomento à cultura da cidade. Então é possível sim, eu vejo que hoje é muito tímido, eu não vejo ações nesse sentido. Vejo empreendedores em potencial da cidade acabando que desistindo da nossa cidade, indo para fora, por falta realmente de incentivo. E nós assinamos recentemente aí um termo de compromisso com o SEBRAE, que entendemos que converge ali as ações elencadas para que a gente possa cada vez mais estruturar esse segmento na nossa cidade e dar a nossa devida contribuição para o nosso arranjo produtivo aqui local. É isso. Agora a gente vai para a segunda parte da sabatina, em que a gente abre ao público que queira fazer questões. Lembrando que a candidata terá 3 minutos para responder. Agora são 8h10, em função de outros compromissos, a candidata ela vai poder ficar conosco até as 9. Tá? Então quem tiver perguntas, sinta-se à vontade para vir aqui. Feliz pelo público, tem bastante gente. Poliana, hoje em Taubaté, como em todo o estado, toda a cidade, há o problema da crise. E Taubaté passa por 2 momentos com relação às indústrias. O Taubaté é infestado de indústria voltada e que alimenta as indústrias automobilistas, tanto na cidade de Taubaté como nas suas cidades vizinhas. E no seu plano, o que você tem para oferecer para a cidade, se caso eleita, para fazer novas indústrias em outros ramos? E além disso, o que fazer contra as indústrias que estão ameaçando deixar a cidade por falta de incentivo da própria direção que está no comando da cidade? Bom, primeiro, nós precisamos compor o governo com pessoas que têm um histórico positivo e credibilidade nesse trabalho. Uma das razões da nossa composição com o Rubinho, que é o meu vice na chapa. Ele tem um histórico positivo de atuação, de trabalho mesmo, para atrair novas empresas. Tem essa visão que converge conosco, né, com a minha visão, da necessidade da gente diversificar o parque industrial, até para que no momento de crise você não fique refém de todo o sistema, por conta que hoje
A questão da produção de carro caiu bastante. Claro que daí é em cadeia o movimento, né? Tudo que se produz, claro que também tem a devida queda, os cortes e por aí vai. Por outro lado, a gente tem visto as oficinas mecânicas mais cheias de carro para consertar na cidade, porque paralelo aos buracos na rua, que tem impedido aí um trânsito mais confortável, né? Acaba que as pessoas não trocando de carro e consertando mais do que trocando. Mas passa por isso. E compor assim um quadro de credibilidade, porque assim, nessa audiência que eu relatei no início, né, na primeira parte aqui dos trabalhos, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele mesmo afirmou que precisa recuperar a credibilidade da cidade, nesse sentido, para atrair novos investimentos. E como é que você vai recuperar a credibilidade da cidade, tendo à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico uma pessoa que já esteve à frente no passado e que das áreas que promoveu ali o processo de doação, anos depois, 80% dessas áreas voltaram para o poder público. Qual é o critério? Então você imagina, você promover, vou até aqui para efeito matemático, você promover a doação de 100 áreas e 80 serem devolvidas, num prazo aí de 10 anos. Deixou-se de gerar oportunidade de emprego, trabalho e de colaborar com a formação do nosso PIB aqui da cidade. Então, agora, depois volta 30 segundos para ser secretário. Então, primeiro, você tem que compor com gente que sabe fazer e que tem credibilidade. Essa é a nossa maneira. Acabei que não respondendo a segunda parte, né, da sua pergunta, mas depois, antes de sair, eu até falo com você. Então, eu tenho várias perguntas, mas eu vou focar em uma só. A questão educacional em Taubaté, eu estive vendo no IBGE, o dado do IBGE, o último censo. E é 10% da população analfabeta aqui em Taubaté. E dá um número mais ou menos de 28 mil pessoas. Eu gostaria de fazer essa provocação para você, de qual seria essa solução com a questão educacional e quais as medidas possíveis, cabíveis, para solucionar esse problema. Quando eu falo da necessidade de indicadores municipais, é porque você realmente, formulando indicadores municipais, você consegue ter acesso a quem são essas pessoas. No caso, esses 10% que você me traz aqui, que foi apurado pelo IBGE. E identificar isso regionalmente para você promover ações para superar com êxito essa deficiência. A alfabetização, gente, ela pressupõe estágios. Então você tem o estágio do letramento e você também tem o estágio da funcionalidade da alfabetização. Eu acredito que o IBGE se baseia aí pela questão do letramento mesmo das pessoas. Eu tive agora recentemente no bairro Santa Teresa e eu fiquei assim, de um lado a gente fica triste, mas do outro lado feliz com a senhora que me pediu o seguinte: olha, eu faço um pedido em nome da comunidade, porque nós queremos terminar o ensino fundamental e a gente só tem aqui pela prefeitura até o 5º ano de EJA, Educação de Jovens e Adultos. E nós queremos do 6º ano ao 9º ano. Só que para eu deixar meus filhos aqui com esse problema que a gente tem de segurança no bairro e estudar lá em Quiririm, eu não deixo, porque eu tenho que cuidar das minhas crianças. Se eu estou aqui perto, se tem uma escola desse tamanho, uma escola grande que tem lá, assim, e ela fica fechada à noite, se eu tivesse uma sala aqui, eu estudaria, porque se acontece qualquer coisa, eu corro aqui e acudo minhas crianças. Ou seja, a população, ela quer. Agora, nós precisamos oferecer, né? Criar a oportunidade. É isso que é preciso ser feito. E criar de forma realmente estratégica. Eu vi também alguns trabalhos de algumas construtoras que realizam o seguinte: fazem parte do movimento Todos pela Educação, e é isso que eu quero selar nesse Pacto pela Educação com construtoras da cidade, que ao empregarem e diagnosticarem que tem lá um trabalhador que não é alfabetizado, não tem ensino fundamental, ela faz essa parceria com a prefeitura para que a prefeitura promova então a formação desses trabalhadores. É possível, isso é feito em parceria, se não me falha a memória, com o SESI, por parte
de algumas construtoras que assim definem, e entendo que é nosso dever, sim, aqui no município de Taubaté, já que nós temos uma universidade e várias instituições de ensino superior, fazer esse grande pacto para promover e zerar esse quantitativo que, numa cidade da literatura infantil, como capital, não é positivo. Candidata, a senhora foi a única candidata que recebeu e se comprometeu com a comunidade LGBT. A senhora foi a única que fez o compromisso de ser eleita, criar a coordenadoria LGBT e o centro de referência. Vários candidatos dizem que apoiam a causa, mas a senhora foi a única que realmente se comprometeu. A cada 24 horas, um LGBT morre assassinado no Brasil pelo crime de LGBTfobia. A única motivação do crime é o crime de ódio e intolerância. Desse cada um por dia, a maioria são travestis transexuais, porque é a população LGBT mais vulnerável. Enquanto nós estamos aqui, elas estão nas rodovias, nas esquinas, trabalhando com a prostituição. Eu quero saber da senhora como que o poder público pode, por exemplo, interferir na questão da proteção a essas profissionais, da inserção delas. Elas trabalham na prostituição porque não têm opções. Como que a gente pode inseri-las no mercado de trabalho, coisa do tipo, e outra, ações preventivas para o combate da LGBTfobia. Geralmente são crimes porque a pessoa é ignorante. Como que a gente pode prevenir esse tipo de ação? Obrigada, Monique. Bom, nós entendemos que o governo ele deve ser para todos, e para todos de fato. E claro que no universo desse todo, nós temos diferentes segmentos, diferentes problemas vivenciados que merecem a devida atenção por parte do poder público. E no caso, o que você citou é um deles. Por isso que nós assumimos o compromisso, porque entendemos que é assim que deva ser um governo que de fato trabalha pela promoção do bem-estar da população, do bem-estar das pessoas e para a humanidade. Quando você fala de prevenção, Monique, entendo que nós temos que partir de uma premissa básica, o respeito a tudo, as opções, no caso de gênero, né, como você vivencia isso, as opções religiosas, a maneira, né, que é constituída hoje as nossas famílias. Nós temos situação de crianças que são cuidadas pelos avós e crianças que têm ali o pai e a mãe em casa. É família. Então, realmente a gente precisa, de fato, desenvolver cada vez mais um processo formativo de respeito ao próximo. E que passa por aquela premissa que eu já coloquei, da gente se colocar no lugar do outro. É um exercício, gente. Pode ser difícil para alguns, né? Mas é tão maravilhoso você se colocar no lugar do outro e se imaginar na condição dele, vivendo o problema dele, porque aí sim, quando você passa a fazer esse exercício de tentar compreender o histórico de vida de uma pessoa, os problemas que ela vivencia, fruto da sua opção, né, de vida, muitas vezes por conta do preconceito, claro, não há outra maneira de você não ser, de fato, no mínimo respeitoso com o próximo. E, de uma certa forma, solidário. Porque a gente tem tido aqui, tem entrado em contato com dados muito preocupantes. Além dessa questão da prostituição que você colocou na nossa cidade, né, a exploração também, a violência. E uma cidade como a nossa, ela tem que abolir, né, e toda e qualquer forma de violência contra qualquer ser humano. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Sou professora da rede municipal, né? E eu vim aqui fazer uma pergunta que os meus colegas professores, nós estamos fazendo uma associação. A gente queria saber se no seu governo seria possível
o secretário da Educação ser escolhido coletivamente com os professores, se isso é possível no seu governo. E se você já tem um nome pensando na Secretaria de Educação? Bom, primeiro que a gente precisa deixar bem claro o perfil que nós queremos à frente da Secretaria da Educação, que realmente conheça o que é sala de aula, que compreenda o contexto que hoje nós vivenciamos de desvalorização social da docência, algo que a gente precisa também fazer um enfrentamento, claro que na nossa cidade, um enfrentamento acadêmico, mas também governo federal, porque já falta professor no país e a tendência é faltar. Então é esse o perfil. Eu quero uma pessoa que seja um educador acima de tudo, que tenha zelo também no trato com professores, porque a reclamação que a gente chega é de secretária que grita com as pessoas pelo corredor. Isso não é postura. Então a gente precisa realmente ter essa postura de educador e que seja um profundo conhecedor da gestão da pasta, que é o maior orçamento que nós temos dos setores, né, da administração pública, e que exige esse conhecimento para devido uso também. Até porque nós vamos, o objetivo é constituir a secretaria como ordenadora de despesa também. Agora, a discussão junto com os professores, eu acredito que é possível. Sendo eleita, a gente pode iniciar ao longo do processo de transição de governo essa conversa com os professores. Mas desde que os nomes apresentados, claro, eu que vou nomear, a principal responsável sou eu, então passa sim pelos critérios da gente, do qual a gente não abre mão. Boa noite, eu sou aluno no curso de História e eu trabalhei 8 anos no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E eu vejo hoje a cidade de Taubaté perdendo muito patrimônio pela questão de uma necessidade de virar lojas ou estacionamento na maioria das vezes, né? A questão da desvalorização dos museus também, porque em Taubaté você tem uma coisa muito forte, né, com a questão da cultura, e aí ao mesmo tempo você vê isso tão desvalorizado. Como, por exemplo, você colocar alguns diretores nessa divisão de museus e tudo mais, que não corresponde a essas necessidades que os museus e a cultura no geral precisam e necessitam, porque Taubaté ela tem um grande forte para o turismo, né? E os museus hoje, no Brasil, ele foi muito alavancado com a criação do Sistema Brasileiro de Museus, do IBRAM e tudo mais. Eu queria saber de você qual que é a postura em relação à questão de preservação do patrimônio, de fomentar o patrimônio histórico e os museus em Taubaté. Bom, realmente, assim, você trabalhar o aspecto, né, a questão do setor do turismo na cidade, para que ele seja de fato atrativo, você tem que ter um bom acervo aqui na cidade para oferecer. As pessoas vêm visitar o sítio do Capão Amarelo, saem, boa parte delas decepcionadas. Se não fossem os personagens do sítio e o trabalho lá com muito afinco da Tina, que muito mais com amor ali, né, a insatisfação seria maior ainda. Então a maior parte das crianças vem para ver o quê? Os personagens do sítio. A gente poderia otimizar aquele espaço. Imagino, com essa modernização de museu, você ter lá na cozinha da tia Anastácia, a oportunidade de ver a tia Anastácia lá preparando uma receita com uma imagem com imagem projetada, como eu vi lá na casa do Jorge Amado, que é a Dadá, a cozinheira deles, fazendo ali a comida do casal, que eles gostavam. E depois ainda você pode receber por e-mail aquilo. É a interatividade, né? Então, da nossa parte, é a revitalização, você ter uma pessoa para coordenar esse trabalho, que de fato entenda o que é esse trabalho. Não adianta, porque a gente tem meios de captar, inclusive recursos, né? Junto até mesmo o governo federal, mas
para captar, precisa alguém que entenda de fazer esse procedimento, compor um projeto, senão você não sai do lugar. Então, vocês tenham certeza, a composição nossa de governo, dos quadros para governar, passa por essa comprovação de capacidade técnica. Eu, na minha assessoria como vereadora, e vou ser assim como prefeita, confiança se conquista com resultado. Não adianta ficar batendo palma, não, elogiando, se a população, que é o principal foco nosso, é a quem a gente tem que atender, está desaprovando e está achando ruim. Então, realmente colocar quem sabe para dar seguimento, e com certeza, quem sabe e quem tem história de trabalho, quer realmente colaborar com o próprio currículo, a começar por isso. E não vai fazer coisa mal feita, vai querer realmente fazer bem feito para mostrar o seguinte: olha como era antes e olha agora como está depois. É isso. Bom, como foi já perguntado aqui a respeito do genocídio da juventude negra, né, dos jovens periféricos, e você como uma apoiadora aí da atividade delegada, eu queria saber a respeito, né, a sua opinião a respeito da violência policial, né? Você disse que no seu governo você pretende ampliar, né, a atividade delegada, e eu, assim como professora, né, dou aula em escolas, diversas escolas aí, e eu tenho contato com alunos, né, das periferias, e eles me dizem, né, lógico que muitos não são santos, né, infelizmente, apesar de muito jovens, eles já têm contato com diversas coisas, mas eles me falam muito a respeito da violência policial, independente deles estarem fazendo alguma coisa ou não. A violência policial, ela é extrema, e simplesmente por você estar ali, você já leva um esporro e pronto, e acabou. E o jovem ali da periferia, ele não tem para onde correr, né? Ele está ali, ele apanha e não é visto. Então, a mesma violência que acontece na periferia, ela não vai acontecer, por exemplo, num Village, num Cataguá da vida, né? Então, eu queria saber mais a respeito, né? Já que você pretende ampliar a atividade delegada, como tornar essa polícia mais humana, se você acredita na desmilitarização da PM, né? Falar que a violência aqui em Taubaté está aumentando bastante, então isso é algo preocupante. Bom, a minha compreensão é o seguinte, é que o agente de segurança, sendo polícia militar, civil, guarda municipal ou segurança, ele tem que fazer jus a esse nome, né? Para que a gente, de fato, se sinta seguro no exercício e nas ações que ele promover. Claro que isso passa aí por um rigoroso processo de formação também, e para se discutir conceitos do que realmente, de fato, é segurança. Por isso que uma das nossas propostas, na verdade, a gente inicia o nosso plano de segurança colocando que nós precisamos desenvolver um plano estratégico de segurança municipal. Porque a abordagem da segurança na cidade, para que as pessoas se sintam seguras, não basta apenas você ter o policiamento na rua. Você precisa ter realmente que o nosso objetivo é sensibilizar as outras companhias para que possam fazer adesão e, claro, a manutenção, a organização da segurança, embora seja dever do Estado, a questão do policiamento, é no município que ele atua. Então a gente vai estar à frente desse processo, escolhendo uma pessoa devidamente capacitada, com esse perfil agregador e de postura mesmo, segura, para que a gente possa ter um resultado mais preventivo do que punitivo. Que se realmente promovesse algo de bom, a gente não teria o que a gente tem hoje de resultado, né? Tão negativo, né? Uma percepção tão negativa. É isso. Boa noite. Eu queria saber, assim, você coloca bastante a questão da gestão participativa, que eu acho muito bom, apesar do triste momento democrático que a gente vive no Brasil,
Mas eu queria saber, assim, que forma você pensa em efetivar de verdade isso? Então, assim, com conselhos, com plebiscitos, como essa participação da sociedade? Como você vai efetivar essa participação da sociedade? Pensando que, assim, a gente levantar opinião de muitos é um trabalho também bem difícil, né? Então, como que isso vai ser efetivado? Pode fazer um rapidinho? E também eu queria saber... Mas aí eu tenho essa outra pergunta. Passa para alguém fazer. Eu tô tentando ver quem pode fazer. Aí depois você repete. Tá. Se ninguém quiser, eu volto. Maravilha. Gente, gestão participativa. A base do nosso trabalho é do Pascoal Esteves, que é um espanhol que esteve à frente da reorganização europeia. Tá? Então, quem quiser pesquisar, estou citando a fonte aqui. E, inclusive, tem com uma metodologia que ele traz, que é a análise FDP, fatos, desafios e propostas. Primeiramente, de uma forma metodológica, realmente dividir a cidade por regiões administrativas, organizar um calendário de encontros com as lideranças comunitárias que estiverem dispostas a participar, para, nesses encontros, apresentar o orçamento que nós temos da cidade, as principais ações previstas para a cidade e para aquela localidade, né, para os bairros que compõem aquela região administrativa, e dentro disso, estabelecer com a sociedade local as prioridades na execução das tarefas. Então é dessa forma. Feito isso, você também tem um outro momento, que é o momento de você avaliar, porque não adianta só apresentar e depois não avaliar junto com a sociedade. Tem o acompanhamento, essas pessoas a gente pode estar acompanhando usando das ferramentas aí das mídias sociais. Eu tenho visto um trabalho muito interessante desse no município de Vitória, Espírito Santo, que foi eleita a capital da transparência, por adotar o modelo da gestão compartilhada. Então você apresenta, estabelece as prioridades, você tem um tempo para essa execução e depois você retorna para avaliar junto com a comunidade se realmente foi feito, se não foi feito, e claro, apresentar diante do que foi feito, ótimo, qual que é a próxima? E diante do que não foi feito, você como poder público, que foi eleito pela população, você tem que prestar ali dar a justificativa e fazer o devido enfrentamento. Não adianta ficar escondendo, colocando as coisas por baixo do tapete, ou então fantasiando. É realmente fazer os enfrentamentos olho no olho. E cada vez mais dotar a cidade desse empoderamento. Que, gente, olha, a Lorena está aqui, ela participou comigo de vários encontros em várias comunidades, a gente apresentando orçamento. Sempre tinha alguém que dizia, quando a gente mostrava o orçamento da cidade, lá 1 bilhão e pouco, mas esse dinheiro aí é o dinheiro do prefeito? E quando a gente fala, não, é o nosso dinheiro. Mas como que é o nosso dinheiro? Você é o dinheiro do IPTU, dos impostos. Não, mas meu carnê do IPTU, ele rende tão pouco, não dá nem 300 reais. Eu falei assim, então, mas e somando de todo mundo? Ou seja, falta ainda essa percepção, essa apropriação por parte do cidadão de que realmente os recursos e o poder emana dele. Então é essa forma da gente compartilhar, fazer a gestão compartilhada, porque você compartilha também responsabilidades. Cada um tem que fazer a sua parte. O poder público e o cidadão também, para que dê certo. Tempo esgotado. Boa noite. Eu tinha combinado. Eu venho da área de cultura trabalhando, me afastei um pouco por outras áreas que eu acabei assumindo. E eu me lembro que a Secretaria de Cultura sempre esteve vinculada à educação. Depois passou para turismo, quando retornei para Taubaté e venho olhando isso. E são duas áreas que eu estudo e atuo. E uma preocupação que eu tenho, que eu não estou vendo assim, nenhum candidato falando, né, pontualmente, como será tratada a questão da cultura e suas políticas, o turismo, até ele, com gancho no que ele fala da questão do patrimônio, existe sim, né, essa questão que se agrega, mas uma fica mais para o desenvolvimento econômico, o turismo, em alguns lugares a gente vê, né, que a coisa funciona melhor, e a cultura sozinha para poder, já que é uma área tão grande, e não ficar vinculada sempre, que nem eu fui da época de Salvador Courier, do Rio Rubinho, e era
DEC, Departamento de Educação e Cultura, mas era no tempo do barracão do DEC. Aqui mesmo, esse palco, fiquei um ano apresentando aqui, né? Então, assim, como você pretende trabalhar a questão da Secretaria de Turismo e Cultura, que nós temos um setor aqui hoje, aqui, né? Quer dizer, qual o modelo, como vocês pretendem trabalhar, de forma que, né, a gente possa discutir as questões críticas, né? E o turismo também, com a questão do desenvolvimento, mas não perdendo essa Bom, a gente percebe essa ligação, ora é com a educação, até o Ministério era assim, né? Ministério da Educação e Cultura, até hoje a gente chama de MEC, né? Enfim, aqui também é reflexo dessa visão. Claro que está tudo muito interligado, né? O turismo dependendo aí, né, da valorização dos espaços, dos equipamentos culturais, tudo, mas o nosso modo de compreender, Carmola, nós entendemos que precisamos constituir a Secretaria de Cultura como Secretaria de Cultura de fato, até porque tem uma diversidade de ações para que ela possa potencializar e desenvolver artes visuais, artes cênicas e por aí vai, né? Museus, os prédios, né, históricos também aí, numa ação intersetorial com o próprio setor de planejamento da cidade. Mas entendo que o turismo, na visão que eu tenho hoje, né, a princípio, ele tem que estar mais focado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que, numa ação intersetorial, claro que um vai trabalhar junto com o outro, não dá para estar trabalhando de forma separada, você trabalha em conjunto, mas o tratamento em termos de orçamento, o meu modo de avaliar é que a gente tenha a Secretaria de Cultura separada da Secretaria de Turismo, e turismo passe a compor a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Boa noite. Eu ia fazer a pergunta sobre os mecanismos efetivos de participação, já me senti contemplada e agradeço. E aí eu vou aproveitar e avançar um pouquinho mais nessa promoção de cidadania e de participação. Vou fazer uma pergunta 2 em 1 para representar a Gilmar aqui que estava com vergonha. Sobre como você entende que vai ser possível, como gestora do município, promover uma transformação cultural no sentido de transformar mesmo a mentalidade para promover cidadania desde as escolas, né, num currículo, se há possibilidade de um currículo que fomente isso, discutir, né, a questão dos poderes, o que é obrigação de um, o que é de outro, porque como você mesmo estava dizendo, a população acha que o orçamento, o dinheiro público é do prefeito, acha que Câmara Municipal e Prefeitura são a mesma coisa, não entende a separação desses poderes, né? Como que através da educação você entende que seja possível isso? E aí, junto disso, que a Gilmara queria saber é o pensamento sobre a escola sem partido. Bom, 3 minutos, hein, gente? Bom, o começo da pergunta da Lorene foi com relação... Desculpa, são 2, né? Escola promover cidadania, educação política. Tá. Primeiro, eu acredito no potencial das pessoas. Em todas as equipes das quais eu participei e das quais eu tive a oportunidade de liderar, o sucesso, o êxito, e o desafio foi superado por acreditar realmente no potencial de cada membro da equipe. Nessa tentativa de constituir um trabalho que de fato faça, né, acontecer o que se deseja. Então eu acredito nas pessoas, eu acredito que há muito potencial aqui e que infelizmente não é devidamente valorizado, não é apresentado e, enfim, é isso. Passa realmente pelo processo de educação. Quando você colocou a questão da educação para a cidadania e a possibilidade da gente trabalhar isso, cidadania é um dos temas transversais
que realmente é dever da escola trabalhar isso. Essa coisa da escola sem partido, é claro, você não tem que ter escola que vá falar de um partido ou outro, mas não é isso que se discute lá. A escola é o melhor lugar para a gente discutir política, filosofia, sociologia, até para que essa criança, se tornando adolescente, depois adulto, na hora dela ter que escolher se vai participar de política partidária ou não, ela tenha condições de fazer uma escolha consciente. Então é essa maneira que eu vejo. Em São José dos Campos eu fui professora lá e nós tínhamos uma disciplina que eu acredito que vale um estudo para ver se a gente pode compor a nossa matriz curricular na parte diversificada com educação para o consumidor. Que pode até ter um outro nome, educação para o empreendedor, até para a gente motivar cada vez mais as pessoas a realmente trabalharem por projetos de vida, né? Que é o que hoje muito se discute em algumas metodologias que promovem o jovem protagonista, que eu tenho já tive a oportunidade de conhecer. Então, acredito que é possível a gente rediscutir a nossa matriz curricular com essa proposta de você realmente ter um espaço dedicado, por mais que a gente tenha o tema transversal, ainda há o medo do formador de estar discutindo muitas das vezes, não é de todos, né, mas por parte de alguns, de perseguição, infelizmente isso é uma coisa presente na cidade, muita gente deixa de discutir certas questões por medo. E a gente não pode ter isso, nós temos que promover a cidadania, e promover a cidadania passa por conhecimento e informação. Eu queria saber agora em relação aos pequenos que ainda não chegaram ou que estão chegando aí ao mundo. Você falou na questão de talvez um outro hospital em Taubaté. Hoje a gente tem, falar um pouco de humanização de parto, a gente tem, infelizmente, um lugar mais perto, possível, um pouco acessível em Jacareí. Então eu queria saber se você pensa em alguma política pública, alguma ação aqui para a nossa cidade com relação ao parto humanizado, ao parto natural e contra a violência obstétrica que muitas mulheres sofrem, às vezes nem sabem que sofrem. Então, qual que é a sua ideia em relação de compromisso com um grupo, né, do ventre ao peito, e que passa por ações nesse sentido, né, para que a gente cada vez mais promova a humanização desse momento para a mulher e para o bebê também, né, porque e consequentemente para a sociedade. É claro que você, no caso, hoje nós estamos aí onde os nenéns nascem, aqui no nosso hospital universitário, que hoje está sob a gestão do Estado, e certos procedimentos exigem também que você tenha o devido acolhimento, a devida estrutura. A nossa proposta é colaborar no sentido de dar oportunidade a quem desejar passar por esse momento dessa forma, por exemplo, o parto natural, porque hoje a gente não tem em Taubaté um hospital com essa possibilidade. Então, eu acredito que cabe ao poder público estabelecer isso nas suas tratativas junto no caso, ao hospital que hoje faz o procedimento da cidade. E no nosso plano de governo, nós inclusive colocamos como proposta trabalhar pela implantação da rede cegonha. E uma das ações inclui a possibilidade de nós termos doulas acompanhando esse momento junto com a parturiente. Falei certo? Então, faz parte da nossa proposta, sim, até um momento interessante da gente reafirmar esse compromisso, como também dando sequência nesse compromisso às ações junto às comunidades, por meio das equipes de SF, também das escolas, por meio das nutricionistas, que podem estar conferindo palestras, né, comunitárias de incentivo ao aleitamento materno, que é uma vacina natural. E além de você ali estreitar todo o vínculo com a criança e permitir que esse ser humano inicie a sua trajetória no mundo de uma forma carinhosa e próxima de quem... e segura, né? Porque passa por isso também. Então, avancei um pouquinho aí, mas deu tempo.
É nosso compromisso. Mais alguém? Ali que ele não fez ainda. É que as duas aqui já fizeram. Daí a gente contempla você já. Daí depois você. Boa noite. Eu queria saber a sua posição sobre o plano diretor de Taubaté e algumas propostas que você tem para ele. O plano de diretor de Taubaté, a última informação que eu tenho é que a reformulação dele estava a caminho da Câmara Municipal para a devida análise e posteriormente apreciação pelo plenário. Para mim, todos os planos merecem, né, o máximo de transparência possível junto à comunidade, para que as pessoas, principalmente quem entende, quem tem noção a respeito, possa colaborar para aprimorar o documento, que afinal de contas vai nortear as diretrizes de crescimento, de zoneamento e de ordenação do nosso espaço territorial. Então, da minha parte, assim, como eu não recebi ainda, não tive acesso a analisar o que foi alterado, o meu compromisso é o quê? É revisar esse documento com uma equipe técnica de real valor estratégico para que, de fato, seja um plano que garanta a sustentabilidade e o desenvolvimento da cidade. Então, até cresceu bastante, mas desenvolvimento é diferente de crescimento. Até em termos econômicos, né? Crescimento econômico é uma coisa, desenvolvimento econômico é muito mais abrangente. Então, a gente pode ter aí um dos melhores PIBs, mas será que a gente de fato desenvolve quando a gente olha para os índices educacionais do município e percebe que Taubaté não conseguiu atingir o mínimo estipulado pelo Ministério da Educação em termos de metas educacionais? Será que a gente realmente pode se enquadrar como desenvolvido em potencial? Então há muitas coisas, há muitos aspectos que englobam, né, falar em desenvolvimento. E o plano diretor ele tem que, de fato, ter um ordenamento que seja, no mínimo, uma base para que o desenvolvimento seja, de fato, promovido. Pessoal, em função do tempo e de compromissos da candidata, a gente vai abrir mais para a última pergunta. Tiveram 3 pessoas que levantaram a mão. Quanto tempo? São 10 para as 9. Tá. Será que a gente não consegue responder 3 em 10 minutos? Pensaram que queria? Sim. A gente pode combinar de fazer as pessoas que não perguntaram, então? E daí vocês ficam para conversar com a candidata após o espaço, então. Sim. Pode ir. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber, assim, algo que me aflige, que sempre quando vai ocorrer uma mudança de gestor, o novo, ele procura deletar as coisas boas feitas pelo anterior. Então, por exemplo, é feita uma praça, o novo que vem, ele desfaz aquela praça. Um coloca banco, o outro tira o banco. Então, exemplo simples que eu estou dando. Mas é algo assim que me aflige, porque sem muda o gestor, você pode saber, porque não foi ele que fez, então ele não quer que aquilo apareça. Então, às vezes, coisas ótimas. Vou dar um exemplo da Escola do Trabalho. Eu sou aluna da Escola do Trabalho. E a Escola do Trabalho é um exemplo de tudo, de professor, de limpeza, é maravilhosa. Então, eu acho que é um exemplo para Taubaté e um exemplo para outras cidades. Então, até eu ouço as pessoas preocupadas na escola, sabe? Se mudar, né? Será que vai continuar ou será que algumas pessoas acham até que vai acabar por causa de ser do outro governo? Então, eu gostaria de saber a sua posição com relação a isso. Bom, agradeço a pergunta. Propor um novo tempo para a cidade, como a gente tem feito, passa realmente por você
de uma vez por todas, banir essa história de escândalo. Uma hora é prefeito que é preso, outra hora é prefeito que é cassado, mas passa necessariamente por uma postura diferente. Não é a postura de governo que destrói o que o outro fez só porque o outro é de outro partido. É um governo sério, um novo tempo para a cidade, passa por reconhecer as ações que são bem avaliadas pela população e que cabe a um governo responsável, como vai ser o nosso, corresponder a isso, porque é a população quem atesta, é ela quem paga. Se ela está avaliando bem, nós temos que promover a continuidade, melhorando sempre, buscando aperfeiçoar e, claro, diante dos equívocos, dos erros, a gente promover as ações corretivas. Então, para mim, não tem outro caminho. Eu sempre fui assim ao longo dos meus mandatos. Nunca fui de base de prefeito. Sempre procurei fazer o meu exercício independente. Às vezes, quando votei a favor de um determinado projeto apresentado por um determinado prefeito, tinha gente que diz, agora você está na base, e eu sempre chamei a atenção das pessoas no seguinte: antes de fazer essa pergunta, vamos olhar para o projeto, se ele realmente beneficia de fato a população. Porque essa politicagem, que eu vou votar só porque eu estou na base, eu vou votar contra porque eu não sou da base. Isso não é parte do meu perfil, do meu histórico e da política decente que eu acredito que busco praticar. Então, projetos bem avaliados devem ser dado continuidade. A nossa ação é essa. E aprimorados. E claro, que ações que, infelizmente, estão equivocadas e que precisam, de fato, de uma correção, ou até mesmo uma ação, porque não existe, é nosso dever fazer. Então a população pode ter essa segurança comigo, porque eu sempre fui assim. Nunca fiz oposição por fazer. Quando fiz devidamente fundamentado e apresentando alternativas para colaborar justamente com a cidade. O foco principal é o cidadão, a cidadã taubatiana. É ele que está em primeiro lugar. A minha candidatura é resultado da vontade das pessoas. Eu não tenho aqui nenhum vínculo que não seja maior do que o vínculo e o compromisso principal com a população de Taubaté. A última pergunta aí. Oi? Não, foi o... Eu acho que ele... Bom, será que Se quiser... também, quem vai fazer a pergunta? Boa noite, candidato. Eu tenho um candidato a vereador da cidade, eu li não me deu trabalho de lembrar o nome dele, mas no folheto dele de candidatura, ele critica uma medida que foi tomada na cidade para um contrato para se usar de mão de obra da população carcerária, e ele fala que está em prol do cidadão de bem e não de bandido. Eu não sei se existe alguma coligação, mas estava escrito para a prefeita Poliana, então eu queria saber da senhora como a senhora se posiciona em relação a isso. Pergunta muito interessante. Nós temos que tratar da inclusão em vários aspectos. E, claro, promover essas ações com devida responsabilidade. Eu acredito que o formato que foi adotado hoje pela administração, ele gera uma série de questionamentos por parte da sociedade e de insegurança até por não conhecer como que funciona esse sistema de trabalho para poder fazer a reinclusão dessas pessoas. Entendo que nós temos outros espaços também que podem estar abrigando. É claro que cada um dos candidatos, eles têm a sua visão de mundo também, que em boa parte, por estar de repente nos apoiando como candidata a prefeita, acredito que convergem vários aspectos com as nossas propostas, né, e que precisam estar devidamente alinhadas. E no nosso caso, embora também você faz a escolha
acredito eu, porque converge numa série de propostas, há posicionamentos também divergentes e que precisam de um tratamento, de um enfrentamento cada vez mais assim preciso a respeito do ponto onde a pessoa tem essa divergência conosco. Então, no caso, assim, o modelo adotado é que eu acredito em Taubaté, que a gente precisa reorganizar, tá? E trabalhar melhor esse aspecto da reinclusão social, para que a gente ofereça também oportunidades aí de um novo começo para a vida. Então, deu horário, a assessora aqui tá me cobrando. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a candidata pela disposição. E muito obrigada, boa noite. Amanhã nós temos novamente, só que será com o candidato Isaac, também às 19 horas, estão todos convidados. Obrigada. Gente, olha, eu quero agradecer aí por vocês terem destinado uma parte do tempo de vocês hoje para essa conversa aqui. Agradecer a acolhida, a compreensão também com relação a essa questão do tempo e convidar vocês para conhecerem de fato as nossas propostas de trabalho para outros setores que, se bem que a gente passou praticamente por todos os setores da administração, mas é importante conhecer, se tiver alguma dúvida, nos encaminhe, são vários os meios aí, via Face, tem também o nosso site, possibilidade de e-mail, estou à disposição. É isso, muito obrigada.